Vamos calcular agora o item B. Qual a média de veículos das 5 cidades juntas? O que é média de veículos? Na verdade, vamos imaginar que nós tivéssemos apenas 5 cidades aqui, né? E, a princípio. Entretanto, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui a quantidade de veículos e, ao invés de fazermos de 5 cidades, vamos fazer de todas as cidades que vão aparecendo gradativamente. Na verdade, aqui nós são 4. Então, em qualquer momento que eu digitar, né, o nome de uma cidade, automaticamente ele vai calcular a média dos veículos. Essa média vai ser calculada de que forma? A soma, né, de todos os veículos dividido pela quantidade de cidades que aparece aqui. Ok? Bom, então, lá no código, vamos colocar então aqui, né? Já calculamos a questão do maior. Então vamos inserir aqui. Vamos criar uma variável chamada soma, né? Então aqui nós temos aqui uma variável chamada soma. Nesse caso é integer. Bom, desculpa. E temos uma variável média, por exemplo. Podemos pensar que ela seja double. Ok? Então vamos fazer a somatória, né, desses elementos. Então soma inicialmente em valor 0. Fazemos um for. Bom, a princípio podemos utilizar o próprio comando que aparece aqui, né? Ou seja, vamos fazer o soma igual a 0. Ok? Abrimos aqui então um espaço para fazer a soma. Então a soma é igual a soma mais céus e vírgula quem. No caso, vamos observar aqui que a quantidade de veículos está na coluna 3. Então, vírgula 3, ponto valor. Então aqui eu tenho aqui a utilização de um acumulador que está acumulando a quantidade de veículos. Então é um acumulador, ok? De quantidade de veículos. Muito bem. Aí, inicialmente, nós temos essa questão, né? Então, a média vai ser calculada entre a soma dividido pela quantidade de cidades. No caso, vamos verificar aqui. Hora que nós observamos essa situação, nós temos que, quantas cidades nós temos aqui? Nós temos 5 cidades. Numa próxima execução, vai aparecer 6 cidades. Só que dessas 6 cidades eu tenho que tirar o quê? Tenho que tirar o título. Então eu sei que a utilização do find row, ela pode ser bem-vinda nesse momento. Eu não preciso contar quantas cidades tem. Só que eu tenho que tirar 1 do find row. Então, o que eu teria? A princípio, né? O find row menos 1. Ok? Então essa seria a média. Ok? E podemos colocar aqui uma outra mensagem, né? O message 3, por exemplo, né? A média de veículos é igual ao quê? Né? O e-comercial e média. Então aqui eu tenho I, VB, CRLF, message 3. Opa, message 3. Faltou o e-comercial. Então faltou aqui o e-comercial. Muito bem, então. Calculando agora,
Então vamos observar aqui, né? Eu tenho aqui o código, eu tenho aqui o nome da cidade, né? Vamos colocar Aramina, a quantidade de veículos, quantidade de veículos aqui, 100, quantidade de acidentes, 3, ok. Então ele já me deu aqui uma média, né? Que seria a somatória desses 825, né? Então a somatória desses elementos dividido por uma quantidade. Então vamos observar aqui, ó, que operação que ele fez, deu 825, né? Então voltamos à planilha e vamos fazer a operação aqui. Clicamos alguma coisa aqui. Bom, então vamos fazer a somatória. Então vamos fazer a soma, uma autossoma aqui. Pegamos os elementos, né? Então deu 4.125. Contamos quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, igual. Esse dividido por 5. Ok? 825. Então, realmente, a nossa operação está correta. Ok? Ou seja, eu tenho aqui a quantidade média de veículos, né? Tendo em vista todas as cidades. Obviamente, se eu colocar mais uma cidade aqui, não é mais apenas 5. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, Ibitinga, né? Quantidade de veículos, sei lá, X, né? Aqui acidentes. Então eu tenho aqui, né, a quantidade média de veículos, ok? E tem aqui o maior e o menor índice de acidentes. Então, a princípio, temos aí a solução do item B.